Seja bem-vindo ao canal Rockin, o canal de narrações do YouTube. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para novas atualizações. De volta ao castelo, Ed e Aruti são recepcionados pelo Rei Demônio. Ele congratula o bom trabalho em batalha. Aruti cumprimenta Sua Majestade. O rei conta que Jaikar já relatou seus grandes feitos, e reitera que o prota nunca o decepciona, então pergunta como foi o encontro com o herói. Aruti, com um olhar penetrante, diz que precisa relatar algo sobre esse novo herói. O rei observa atentamente o comportamento do protagonista e percebe que, pela sua expressão, ele ainda não deve ter se acalmado completamente após a batalha. Então, o rei informa que o comandante do 2º Batalhão trouxe novas informações sobre o novo herói, sugerindo que seria mais adequado discutirem o assunto dentro do castelo. O ânimo de Aruti despenca ao ouvir sobre o comandante do 2º Batalhão, lembrando-se de que ele é um tarado pervertido que sempre quer vê-lo em diferentes trajes. O Rei Demônio, contendo suas risadas ao perceber a expressão de Aruti, comenta que parece que o protagonista não gosta muito do 2º comandante. No entanto, tranquiliza-o, dizendo que não precisa se preocupar, pois o comandante está muito ocupado no momento organizando todas as informações. Então, sugere que Aruti se troque e se dirija ao seu escritório. O rei, com um sorriso travesso no rosto, arremessa um chumaço de papel na direção de Aruti, chamando sua atenção para as informações. Com toda a atenção, Aruti mergulha na leitura do conteúdo do papel, absorvendo cada detalhe com seriedade. Absorto na leitura, Aruti não percebe de imediato quando o rei o chama pelo nome, tão envolvido estava com as informações diante de si. Ele ergue os olhos do papel, percebendo que foi chamado, e dirige seu olhar ao rei. Desorientado, Aruti retorna ao presente sem compreender imediatamente sua situação. Num lampejo de consciência, reconhece o cenário familiar do castelo demoníaco, mas está perplexo, sem lembrar como ou quando retornou. Ainda atordoado, ele não percebe a presença de alguém o abraçando, seu foco está na tentativa de reunir fragmentos de memória para entender o que aconteceu. Enquanto segura a cintura do protagonista com lágrimas nos olhos, Hirinel expressa alívio ao vê-lo retornar são e salvo. Sua expressão transborda gratidão e preocupação dissipada, revelando o peso que carregava enquanto ele estava ausente. Observando a cena, ele não consegue compreender o significado por trás das palavras dela. O prota então lembra que só queria tomar um porre antes de morrer. Ele pondera se desmaiou após consumir apenas uma garrafa, refletindo sobre como sua tolerância parece estar diminuindo, apesar de seu fígado ser o único órgão saudável em seu corpo. Enquanto isso, Hirinel explica que foi informada sobre a quebra de seu medalhão e correu para o campo de batalha para ajudá-lo. Mesmo que tenha chegado tarde demais, ele já havia retornado ao castelo. No entanto, ela enfatiza que está aliviada por vê-lo são e salvo, e que correu para encontrá-lo assim que retornou ao castelo. O protagonista fica chocado ao ouvir que o colar, que deveria garantir sua segurança, já quebrou uma vez. Isso significa que ele esteve à beira da morte no campo de batalha, o que o deixa perplexo. Hirinel relata que Aruti conseguiu encurralar o novo herói, além disso, recuperou o território do reino demoníaco. Tudo isso foi conquistado pelo grande senhor Aruti. O protagonista, com o coração na mão, percebe que agiu de forma inconsequente novamente e reflete que deve parar de beber. Enquanto isso, Hirinel o abraça, achando que ele é simplesmente incrível. Ele percebe o papel em suas mãos e o desdobra para ler o conteúdo, curioso para descobrir o que está escrito ali. Ele examina o conteúdo do papel, encontrando informações sobre o novo herói, como seu nome e possíveis feitos ou características relevantes. Ele descobre que o nome do herói é Cruel Heart. Ele sente uma risada escapar de seus lábios ao ver o nome. Cruel Heart. Um nome que ele sabe que nunca esquecerá. Uma pessoa que, mesmo que queira, ele não pode deixar de amar. Cruel Heart é seu irmão mais velho. No flashback, somos transportados para uma sala envolta em sangue, onde um jovem protagonista está coberto com as marcas do terrível ato que cometeu. Em meio a esse cenário caótico, Cruel entra no recinto e chama pelo nome do protagonista, que se volta para encará-lo, revelando uma mistura de emoções em seu olhar. Deon está ajoelhado sobre o corpo, segurando firmemente a adaga que está encravada nele.
Seus olhos refletem uma mistura de choque e desespero, enquanto ele tenta processar o que acabou de fazer. Deon Hart, com lágrimas nos olhos e a voz trêmula, implora desesperadamente para seu irmão mais velho, buscando ajuda e consolo em meio ao caos que ele mesmo causou. Cruel, sofrendo com a terrível situação, ergue sua espada, preparado para desferir um golpe fatal contra Deon, enquanto este último implora desesperadamente, por favor, em busca de ajuda. Vendo a espada se aproximando rapidamente, Deon tem apenas tempo suficiente para dizer uma palavra significativa, irmão. Então voltamos para o castelo, e Aruti, mais tomado pelo ódio do que pela surpresa, afirma que é ele o novo herói. Ele expressa sua indignação, questionando desde quando ele assumiu tal papel. Aruti, com uma expressão de ódio ainda estampada no rosto, faz um gesto impulsivo e acaricia brevemente a cabeça de Hirinel. Aruti se desculpa rapidamente com Hirinel, explicando que algo urgente surgiu e ele precisa se retirar. Ela responde com compreensão, pedindo apenas que ele se mantenha em segurança. O subordinado de Hirinel percebe a súbita mudança de humor do Prota e comenta que o comandante Zero é realmente assustador, antes de perguntar à sua mestra se ela está bem. Ela responde, dizendo que o Prota quando está com raiva é realmente muito sensual. O que pega seu subordinado de surpresa. O subordinado, chocado com o comentário peculiar de sua mestra, pensa consigo mesmo, é isso, melhor pedir demissão desse trabalho o mais rápido possível. No seu quarto, Aruti pondera sobre a decisão do imperador, aquele desgraçado sem escrúpulos. Ele sabe todos os detalhes do ocorrido e mesmo assim escolheu Cruel como novo herói. Ainda mais agora quando ele precisa voltar para o Império, e sente que pode lembrar mais claramente agora que ele leu o pergaminho. O rei então o interrompe e pergunta a Aruti se já não é hora de sua viagem de volta para o Império. O Prota confirma sua necessidade de partir e respeitosamente solicita a permissão do rei. Ele expressa sua intenção de descobrir mais informações sobre o novo herói. O rei concorda com sua partida, mas adverte que qualquer atraso levantaria suspeitas em relação à sua volta ao Império. O rei demônio lança uma mandinga no peito do Prota. Um selo, uma magia de monitoramento e um tipo de seguro. O rei lhe dá permissão e pede que ele informe sobre qualquer coisa útil que encontrar, chamando de comandante do batalhão do reino demoníaco e também de herói do Império. Sozinho, ele se questiona por que precisa agir como um espião do rei demônio. Ele reflete sobre a recorrência desses episódios de perda de memória em momentos de estresse intenso. Para evitar que isso se repita, ele conclui que precisa encontrar maneiras de lidar melhor com o estresse. No entanto, a questão permanece: como ele conseguirá evitar situações estressantes em um mundo repleto delas? Ed bate à porta antes de entrar, e Aruti, perdido em seus pensamentos, permite sua entrada, aguardando para ouvir o que ele tem a dizer. Ed mencionou que ouviu do rei sobre sua ida ao reino humano. Aruti presumiu que Ed tinha desaparecido, mas aparentemente ele estava em uma reunião com o rei. Aruti confirma e menciona que há questões pessoais que ele precisa descobrir e resolver. Ele pergunta a Ed se há algo que ele gostaria de compartilhar. Então, Ed começa dizendo, na verdade, Sua Majestade. Então somos levados a um flashback de Ed em uma reunião com o rei. O rei demônio oferece a Ed a posição de comandante de um dos batalhões demoníacos, deixando Ed em estado de choque. Ele pergunta se a vaga está disponível devido à morte do comandante do 9º batalhão. O rei confirma que sim, todas as posições estavam preenchidas até o momento, e é por isso que ele não designou Ed como comandante anteriormente, optando por colocá-lo como vice-comandante do batalhão 0. Ele afirma que, com base em suas habilidades, Ed é mais do que qualificado para a posição. Portanto, agora, ele está oferecendo a posição de comandante. Ed então reflete profundamente sobre a oportunidade de se tornar comandante de um batalhão. Servindo ao Sr. Aruti, ele acabou esquecendo que essa era a posição que sempre desejou. Então Ed pergunta o que aconteceria com a posição de vice-comandante do Sr. Aruti. O rei diz que vai recrutar alguém para a posição, alguém logo abaixo de Ed na hierarquia de comando. O rei também diz que isso não é uma ordem, e que Ed pode pensar melhor sobre a proposta. Porém, se ele recusar, a oferta será feita a qualquer outro.
O rei então pergunta se Ed não se importaria se um de seus subordinados acabasse se tornando seu superior. Voltando ao presente, Aruti pergunta se Ed está bem e se o rei disse algo, com medo de que Ed tenha sido repreendido devido à sua bebedeira. Ed retorna à consciência com a pergunta. Ed responde que não foi nada e pensa que é melhor não contar o que aconteceu para o prota. Ed então pergunta se Aruti vai partir agora, e se for o caso, ele informará ao chefe para preparar refeições para ele comer durante a viagem. Aruti agradece, mas sente que há algo que Ed queria contar, porém, ele não vai pressioná-lo para descobrir. Nesse momento, um soldado informa Aruti de que sua carruagem está pronta para a viagem. Então, o prota diz a Ed para que ele cuide muito bem de si mesmo até que ele volte. Então, Ed se despede desejando uma boa viagem. Em seguida, o prota se pergunta se Ed pediu demissão porque tem sido muito difícil ser seu subordinado. Aruti para abruptamente, dirigindo-se a Ed para perguntar se ele gostaria de alguma coisa. Como ele está indo para o Império, Aruti gostaria de saber se Ed tem algum pedido específico, algo que só possa ser encontrado lá. Ele continua dizendo que Ed gosta dos petiscos do Império, mas talvez ele deva trazer algo mais duradouro. De qualquer forma, ele planeja trazer uma variedade de coisas e pede a Ed para dizer se ele tem algum pedido mais específico. Ed emocionado ri, pensando se existe algum comandante do reino demoníaco que se importa tanto com seus subordinados como ele. Ed recusa gentilmente, afirmando que não precisa de nada em particular. Aruti tranquiliza, dizendo que escolherá algo por conta própria e trará algo adequado. Ed comenta que o mais importante é que ele sempre use o colar que o médico, bem, lhe deu, e que é para ele usar sua capa o tempo todo. Aruti responde afirmativamente, concordando em obedecer. Ed também reflete que não existe outro superior que precise de tanta ajuda também. Ed se despede dizendo que vai esperar pela volta do Sr. Aruti, e pensa que o fato do comandante precisar dele não o incomoda nem um pouco, isso só mostra quão grande é seu respeito pelo comandante Aruti. Voltando à reunião com o Rei Demônio, Ed expressa que não deseja se tornar um comandante de batalhão. Ele adora ser o vice-comandante do Sr. Aruti, acima de tudo, quer ajudar e ser útil a ele. Ed deseja uma viagem segura ao comandante Zero, e reflete que, não importa para onde Aruti vá, seu vice-comandante estará aqui, aguardando seu retorno. Até o próximo episódio. Para novas atualizações, não deixe de se inscrever no canal.